princípio nas Escrituras, em Atos 17:11, de que nós devemos ser bereanos, ou seja, examinar nas Escrituras se as coisas são realmente assim. Especialmente porque nesse tempo há uma possibilidade grande de enganos, né? As Escrituras dizem que haveria um espírito de engano e, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E essa passagem de Atos 17:11, ela que aconteceu com Paulo e Silas, ela também nos ensina muito a respeito da oração em favor dos judeus, porque nós começamos a entender que Deus está querendo levantar muitos judeus bereanos também, muitos judeus bereanos. Veja que Paulo e Silas, no capítulo 17, eles estavam em Tessalônica, e ali, como era costume deles, eles demonstravam e comprovavam pelas Escrituras, ou seja, pela Torá e pelos profetas, que Jesus era o Messias e que era necessário que ele sofresse e morresse em favor do novo homem, em favor da salvação da humanidade, da formação do novo homem. Mas ali acontece que os judeus, eles estavam na sinagoga, eles iam sempre à sinagoga, sempre que eles chegavam numa cidade. Interessante que eles tinham uma chamada para os gentios, mas também já não esqueciam dos judeus, e eles iam à sinagoga. E Paulo e Silas estavam ali por 3 sábados falando na sinagoga e comprovando isto, mas muitos judeus, alguns judeus, ficaram com inveja porque vários outros estavam se convertendo, e ficavam com inveja por causa da presença de Deus na vida de Paulo e de Silas. E eles incitaram a multidão, e é curioso, né? Por inveja mataram Jesus. A inveja é algo que realmente leva pessoas, inclusive cristãs, pessoas cheias do Espírito Santo, a se esvaziar do Espírito Santo e a permitir esse sentimento ruim e se levantar contra os filhos de Deus, em nome de Deus até. E eles ali então fizeram isso, estavam com muita inveja, incitaram a multidão e tentaram achar Paulo e Silas, mas eles se esconderam e prenderam então o Jason, que era um discípulo, e o Jason acabou pagando uma fiança. Os irmãos provavelmente se cotizaram, pagaram a fiança do Jason, e no dia seguinte Paulo e Silas foram para Bereia. E o texto que aparece em Bereia aconteceu da mesma coisa. Paulo e Silas foram, assim que chegaram, era coisa de 200 quilômetros ali. Tessalônica fica na Grécia e Bereia na Macedônia, e eles chegaram ali e foram para a sinagoga. E eles também estavam fazendo a mesma coisa, comprovando pelas Escrituras que Jesus é o Messias para os judeus. Então, o texto ali diz que os de Bereia, ou seja, os judeus de Bereia, eram mais nobres. O texto da minha tradução aqui diz que eles eram mais... tinham mente mais aberta que os de Tessalônica. E eles foram verificar nas Escrituras se o que Paulo estava dizendo era assim, se estava nas Escrituras. Foram verificar. Então, é um tempo em que nós devemos orar para que Deus levante muitos judeus que comprovem nas Escrituras com autoridade que Jesus é o Messias, e que também surjam nobres bereanos, né? A outra tradução aqui de Atos 17:11 é que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica. Que Deus levante judeus nobres, bereanos, que ouçam o Evangelho, ouçam a palavra do Evangelho que comprova que Jesus é o Messias, e vá para as Escrituras, vá para a Torá, vá para os profetas, vá verificar se está dizendo realmente aquilo, se ali está dizendo que o Cristo devia padecer, morrer em favor de toda a humanidade, em favor dos judeus, dos árabes, dos gentios, para formar um novo homem, em favor dessa tão grande salvação.